Opa pessoal, tô eu aqui trazendo hoje um copinho d'água e um pequeno circuito feito por um clipe de bateria de 9 volts, um LED e um resistor. O que eu quero tratar aqui hoje é o seguinte, eu não sei se vocês já viram, mas na internet existem alguns canais onde as pessoas acabam se dedicando à restauração de equipamentos eletrônicos. E o que elas fazem ali? Elas pegam um rádio, por exemplo, um rádio da década de 80, um rádio AM/FM, restauram ele, pintando ele e fazendo uma limpeza em todos os componentes, arrumando alguma coisa que precise ser arrumada. E em vários desses vídeos eu vejo as pessoas lavando a placa de circuito impresso. Sim, lavando com água. E aí eu queria falar a respeito de duas coisas associadas a isso. Bom, primeiro, nós temos que componentes como o LED, o resistor, eles são componentes bem fechadinhos, então por mais que eu coloque eles dentro d'água e depois eu tire, o funcionamento dele não vai ser afetado. Na verdade, eu posso criar algum zinabre no futuro, nos terminais dele, mas, enfim, o funcionamento ele vai conseguir acender. Eu posso pegar aqui agora esse circuito, colocar aqui dentro d'água, tirar, colocar a bateria aqui de 9 volts, está aqui a bateria, né, e funciona, tudo bem. Não tem problema nenhum. Porém, eu tenho outros componentes, como no caso do rádio, que esse aqui é o capacitor variável, ele muda as estações do rádio na parte do FM e do AM. Isso aqui, se eu colocar dentro d'água e tirar, ele é um componente aberto. Vai entrar água dentro dele e com o tempo ele pode se danificar. Ou ele pode se danificar muito de imediato através do que? De alguma ferrugem que possa surgir aqui, já que esse é um componente mecânico, ele tem partes móveis, né? Então, a água, ela pode ser muito danosa para alguns componentes em uma maior intensidade e para outros nem tanto, como no caso do LED e o resistor. Eu me lembro de uma história, no prédio que eu morava que tinha uma piscina, de um colega nosso que desceu com um carrinho de controle remoto e estava brincando na beira da piscina. De repente esse carrinho caiu dentro d'água. Ele caiu dentro d'água e imediatamente parou de funcionar. Ele levou o carrinho para casa, tirou as pilhas e uns dias depois o carrinho estava funcionando. Bom, ali aconteceram duas coisas. A primeira coisa é que os componentes, provavelmente os componentes que tinham ali dentro do carrinho, eram componentes resistentes, como um circuito integrado, um LED, um resistor, um transistor, ou transistor, depende da forma como se coloca e se fala, uma questão de língua portuguesa que eu falo frequentemente com os meus alunos, mas fica para um outro vídeo. E esses componentes eles são muito lacradinhos. E aí a água não entrou ali dentro e não estragou internamente o componente. Depois de uns dias ele conseguiu colocar as pilhas de volta e o carrinho voltou a funcionar. Como por exemplo, eu posso fazer aqui, ligar esse circuito, colocar aqui dentro ele diminui um pouco a intensidade do LED, quando eu coloco para fora ele retorna ao normal, mas continua funcionando. Nessa questão do carrinho, como eu disse, aconteceram duas coisas. O primeiro foi quando o carrinho caiu dentro d'água e dias depois ele voltou a funcionar. Ele voltou a funcionar porque os componentes secaram e, como eu disse, os componentes eram bem lacrados, bem vedados e não houve um dano maior aos componentes. Porém, o que pode acontecer é que em alguns circuitos mais sensíveis, até mesmo no caso do controle remoto, toda essa água envolvendo o circuito impresso pode levar a um dano permanente. Um dano permanente em que sentido? Imagina, eu tenho uma água em torno dos componentes que agora passam a conduzir, gerar outras ligações entre esses componentes. A água conduz eletricidade. Se eu pegar aqui no meu multímetro, numa escala aqui bem sensível, e tem que ser numa escala bem sensível, e colocar essas duas pontas de prova aqui, nós temos aproximadamente o quê? 500K, ou seja, é uma resistência elevada, não é uma resistência baixinha, mas mesmo sendo elevada, imagina o circuito impresso, de repente se eu coloco ele dentro d'água, vão aparecer ali como se fossem vários resistores interligando todas as partes daquele circuito impresso. Resistores de 500K, aproximadamente 500, 600, depende muito da distância um do outro. Essas resistências podem variar, podem ser maiores e menores. E aí, mesmo que o componente seja um componente lacrado, né, vedado, a ponto de quando eu secar ele não ter sido danificado,
pelo aparecimento, pelo surgimento dessas novas ligações indevidas por conta da água, da resistência da água, pode levar ao quê? A queima de algum componente. Então esse colega do carrinho de controle remoto, ele deu sorte, por quê? Porque foi algo muito rápido, mas poderia ser algo que instabilizasse o circuito e levasse à queima de algum componente devido à presença da água. Agora, voltando à questão que as pessoas lavam as placas de circuito impresso com o circuito desligado, o que pode acontecer ali não é uma queima do componente pela resistência da água na condução da eletricidade. Até porque quando ele for colocar a placa para funcionar, a placa já vai estar seca, ou devidamente seca, deveria estar dessa forma. Porém, o que pode acontecer foi o que eu comecei falando no vídeo, que alguns componentes podem não tolerar muito bem a água, outros podem tolerar um pouco mais, porém, mesmo assim, pode aparecer zinabre nos terminais. Então, quando eu ligo esse circuito aqui, o LED acende e eu coloco ele dentro d'água, aparece aqui, como nós vimos, uma resistência em torno desse circuito. O LED continua funcionando, mas ele obviamente sente alguma coisa, porque agora é como se eu tivesse inserido um resistor de 600K em torno de todas as partes ali da ligação do LED, o resistor e a alimentação. Ou seja, esse resistor que surgiu, ele é indevido. Mas no caso aqui, o LED continuou funcionando, mas se fosse um circuito mais complexo, poderia instabilizar o circuito com a corrente circulando através da água e ligando outras partes do circuito que não deveriam ser ligadas, e essa instabilidade poderia até gerar a queima de algum outro componente, conforme nós conversamos agora. Então, minha dica é: não lave o circuito impresso com água, pois isso pode danificar o circuito no futuro. E se alguma coisa que você, uma placa sua, algum projeto ou outra coisa, um equipamento eletrônico seu caiu dentro d'água, ele pode ter a chance de vir a funcionar no futuro se você secar ele bem e durante esse processo de queda não tenha acontecido uma ligação indevida a ponto de ocasionar a queima de algum componente ali no circuito, tá? Então é isso, fica aí com essa dica que eu deixei agora para vocês e a gente se vê em breve aí no próximo vídeo. Um abraço para vocês e até lá. Tchau, tchau.